o programa Aces Optimists com seu apresentador, Dr. Craig Morris. Olá a todos, Dr. Craig Morris aqui. Bem-vindos ao Aces Optimists, dedicado a otimizar o potencial humano na clínica da vida. Estamos aqui para tentar entender mais sobre o que faz as pessoas serem excelentes. Por que eles buscam a excelência? Por que eles se esforçam para melhorar a si mesmos, para melhorar a sua situação na vida, para melhorar a situação dos outros? Hoje estamos acompanhados por um dos meus grandes amigos e um dos meus mentores. Você sabe que, à medida que os anos passam, você aprecia mais seus mentores, mas também parece ter um número cada vez menor de mentores ao longo dos anos. E então, quando comecei a imaginar para onde poderíamos ir com Aces Optimists, uma das pessoas que foi tão crucial para mim e para minha vida profissional e meu crescimento profissional e pessoal foi o Sr. David Chapman Smith, o convidado de hoje. David, bem-vindo. Obrigado, Craig. É bom estar aqui. David tem sido um líder na profissão de quiropraxia por décadas. Ele era uma combinação de brilhantismo, bondade, abertura e diplomacia em uma época em que a profissão quiroprática realmente, eu acho que nos anos 80, era muito divisiva e ajudou a nos unir e nos transformar no que se tornou a Federação Mundial de Quiropraxia. E esse processo foi muito bem documentado. Na verdade, David abordou isso em seu livro A Profissão Quiroprática. Mas eu acho que o que eu realmente gostaria de tentar abordar hoje são as coisas que o levaram ao seu papel na profissão quiroprática. E mesmo antes disso, nas pessoas-chave, os principais aspectos da sua vida que impactaram sua natureza, seus interesses, que o impulsionaram na sua paternidade e no seu mentoreamento e na sua capacidade de unir uma profissão muito, muito dividida. Então, eu gostaria de começar entendendo talvez um pouco sobre sua infância e os fatores que você sentiu que ajudaram a moldar a personalidade que se tornou David Chapman Smith. Bem, como fica aparente pelo sotaque, eu sou originalmente da Nova Zelândia. E eu cresci lá nos anos 50 e 60 em um lar muito seguro. Ambos os pais, 4 irmãos, então havia 5 meninos na família, todos de idades próximas. E os valores que foram incutidos em nós pelos nossos pais foram cruciais. E isso tem sido para mim. E por um lado isso era, sabe, coisas como autodisciplina, realmente fazer o que você disse que ia fazer. Nada notável, apenas ser sólido e confiável. E, por outro lado, um grau bastante livre de assumir riscos na vida. Seja aventureiro, isso vai te recompensar. Quanto mais você investir nisso, e se você assumir riscos razoáveis, você vai muito mais longe do que se não fizer isso. Então, esses foram 2 elementos muito importantes no meu passado, vindos da experiência e dos caracteres dos meus pais. Isso foi há alguns anos agora e eu, na verdade, Craig, há cerca de 5 anos escrevi uma espécie de autobiografia para a minha família e amigos e quando voltei para olhar o país em que cresci, socialmente era muito, muito diferente naquela época. Se você quiser que eu continue, nos meus anos de universidade, eu realmente não era intelectualmente curioso da maneira que muitas pessoas são e talvez você devesse ser na universidade.
Eu estava trabalhando duro nos exames da faculdade de Direito e então jogando rugby de nível sênior, que é, estou no Canadá agora, onde o hóquei no gelo é o objetivo. Na Nova Zelândia é o rugby. E esses foram anos ocupados. Depois pratiquei advocacia por 2 ou 3 anos e então influenciado bastante, como disse, pelo exemplo dos meus pais e com o incentivo deles, eu não aceitei uma sociedade em um escritório de advocacia, nem me estabeleci, mas fui para a Inglaterra, pensei que por cerca de 2 anos para explorar um pouco mais o mundo. Acabei ficando fora por 5 anos, casando-me com uma ítalo-americana de Boston e conseguindo finalmente um emprego de tempo integral, ensinando literatura inglesa no Malvern College, na Inglaterra. E de fato, né, se eu tivesse tido riqueza familiar por trás de mim, eu poderia ter ficado lá, porque amava o trabalho, amava o emprego, por razões muito detalhadas para entrar aqui. Mas então voltei para a Nova Zelândia e entrei em uma sociedade de advocacia e alguns anos depois surgiu a Comissão de Inquérito da Nova Zelândia sobre quiropraxia. E eu era o advogado júnior representando a profissão quiroprática lá. Meu advogado principal, que também foi muito influente na minha vida, era um homem chamado Richard Craddock. E essa comissão achávamos que duraria cerca de 3 ou 4 meses, mas devido ao grau de ataque médico e ao processo que a comissão adotou, na verdade levou cerca de 18 meses com muitos depoimentos de pacientes e foi um evento bastante dramático. No entanto, como um advogado, quando acabou, acabou, e eu voltei à minha prática normal, que continuava paralelamente de qualquer forma. E foi apenas através de uma série de outros eventos que eu fui convidado para a América do Norte por 6 semanas para falar sobre a Comissão da Nova Zelândia e seu relatório, o que me levou a vir para o Canadá em 1982, apenas por 2 anos, dizendo aos meus sócios de advocacia na Nova Zelândia que eu voltaria, mas não consegui fazê-lo. E eu fiquei e descobri na quiropraxia, sabe, uma profissão que tinha grande mérito, mas ainda estava bastante subdesenvolvida, e pude ver que, ao longo da minha carreira, este seria um cliente muito valioso e muito divertido de trabalhar com e para. E foi isso que eu fiz. E como você sabe, depois de representar a profissão para os canadenses, eu então, por cerca de 30 anos, publiquei The Chiropractic Report a cada 2 meses, como uma espécie de resumo de pesquisa e profissional. E então fui convidado a ajudar a formar a Federação Mundial de Quiropraxia. Isso foi em 1988 que foi formada e fui seu secretário-geral até 2015. Mas você mencionou na sua introdução generosa demais várias características, incluindo diplomacia, e eu acho que se eu olhasse para o que trouxe para a profissão, mais do que qualquer outra coisa, foi diplomacia. E eu aprendi isso na Comissão da Nova Zelândia, onde tivemos que convencer uma comissão muito médica de que a quiropraxia era ótima. E você não faz isso entrando em uma sala e dizendo a quiropraxia é ótima. É mais complexo do que isso. Você quer que eu expanda um pouco sobre isso? Eu apreciaria isso. Estamos falando sobre diplomacia e tentando ser convincentes em nome da profissão de quiropraxia. O que eu encontrei como uma fraqueza, uma espécie de fraqueza positiva na profissão de quiropraxia, é que os quiropráticos amam tanto a sua profissão que são evidentemente tendenciosos e exagerados quando tentam apresentá-la a outras pessoas. Agora, eu sou advogado e com um histórico como advogado, você sabe que há 4 conjuntos diferentes de fatos. Existem os fatos, como você os apresenta para o seu cliente e o que o seu cliente lhe diz, e neste caso, isso poderia ser a profissão quiroprática dizendo, David, esta é a mensagem que queremos transmitir. Então, há o conjunto de fatos do outro lado,
E neste cenário, isso seria a profissão médica se opondo. Então, há os fatos como o juiz os encontra, que são diferentes novamente, e neste cenário, isso seria o governo ou a companhia de seguros ou qualquer outra coisa. E, finalmente, há os fatos reais, que são diferentes de todos os outros. E se você está representando a profissão quiroprática e entra pela porta muito entusiasmado com a quiropraxia, será imediatamente desconsiderado da mesma forma que o cirurgião que entra dizendo todos precisam de cirurgia será desconsiderado. E assim a diplomacia está no coração da representação eficaz da profissão. E eu suponho que para os propósitos mais amplos deste podcast, realmente é assim em muitas coisas na vida, não é? Absolutamente. Acho que devemos assumir a responsabilidade de que quaisquer que sejam os papéis que temos na vida, acabamos sendo embaixadores desses papéis. Então, pode estar à frente de uma profissão inteira, como você esteve diplomaticamente, profissionalmente, ou pode ser você como quiroprático ou fisioterapeuta, ou qualquer que seja a sua profissão, mas no final você é um representante dela. E ao fazer isso, há uma responsabilidade que você assume e utiliza para elevá-la, ou pode rebaixá-la, dependendo de como você a aborda, e há dinamismo nisso. Isso faz parte da arte, e isso foi parte da sua grande força, que eu aprendi logo no início, quando nos conhecemos. Frequentemente me perguntam, e quando estou ensinando meus cursos de reabilitação, sobre por quanto tempo você deve fazer este procedimento ou estes exercícios. E eu sempre respondo com a analogia. Sabe, é meio como um abraço. Se for muito curto, é impessoal. E se for muito longo, é desconfortável. Então, aí reside a arte da comunicação interpessoal e de construir pontes ou abaixar pontes e tornar a comunicação e a interação humana mais próxima e íntima e mais positiva e agradável ou não. Bem, sim, completamente. E, claro, uma das razões pelas quais a profissão de quiropraxia floresceu é que há, em média, muito mais contato humano e empatia entre quiropráticos e seus pacientes do que entre outros profissionais de saúde e seus pacientes. Isso foi algo que eu vi muito cedo. Depois experimentei quando recebi cuidados quiropráticos eu mesma. E como você sabe, em algum momento eu me casei com um quiroprático, então eu sei um pouco sobre isso. Sim, você tem muita experiência em vários níveis com a profissão de quiropraxia e espero que você esteja falando sobre a maravilhosa, brilhante e mágica doutora Sara Borges, que será outra convidada em nosso próximo podcast. Então, você também mencionou seu histórico em esportes e eu sei sobre Bem, somos amigos há muito tempo, então eu conheço o seu histórico tanto no rugby quanto em uma paixão comum nossa, até mesmo com o surf. Mas eu pensei que talvez você pudesse ter algumas ideias de como os esportes e também o trabalho em equipe foram e talvez qual impacto isso possa ter tido, além do seu histórico familiar positivo, em moldar sua personalidade e sua maneira de conhecer e se conectar com as pessoas. Eles são provavelmente mais significativos do que eu percebi. E eu tenho dois pensamentos ao você mencionar isso. Em primeiro lugar, eu joguei durante a escola e depois da escola, e como um jovem, muitos esportes de equipe, e em um nível significativo. E então essas foram experiências realmente fundamentais e o trabalho em equipe estava no centro disso. E o entendimento de que o que quer que você pudesse fazer sozinho, você faria muito melhor e a experiência é muito melhor compartilhada com uma equipe, com outros.
Então, esse é um lado da questão. A outra coisa é que sempre adorei correr. Na verdade, esta manhã, bem cedo ao amanhecer, eu estava correndo 8 quilômetros em uma bela manhã ensolarada no Canadá, no final do verão. E correr nunca foi difícil para mim, no sentido de que sempre adorei. Não sou muito bom nisso, mas já fiz Nova York e Boston, várias maratonas, e adorei ao longo do tempo. Mas o treino, a disciplina e o compromisso, e ver a melhora gradual, a melhoria ao longo do tempo, e ver o que isso faz para todos os aspectos da sua vida, isso também tem sido uma verdadeira experiência de aprendizado. Acho que uma das verdadeiras lições da vida é como a aplicação constante te levará a um lugar maravilhoso no final, mas se você tentar chegar lá muito rapidamente ou for inconsistente e não tiver essa autodisciplina, você não alcança esse lugar e agora estou pregando para você. Eu sei, dado o que você fez na sua vida interprofissionalmente e em geral, você sabe bem disso. Mas isso é algo que você aprende no esporte, que por exemplo, no rugby, você tem eu suponho que em qualquer tipo de futebol você tem um pé natural, que para mim era chutar com o pé direito. E então, o objetivo, se você vai alcançar um nível de elite, é ser igualmente bom com o outro pé. E então, se você praticar da maneira certa e por tempo suficiente, eis que você chega ao ponto em que seu pé esquerdo é melhor do que o direito. Em outras palavras, essa aplicação ao longo do tempo e prática e persistência, você acaba melhor do que seu estado natural. Bem, eu acho que está perfeitamente dito. O que eu gosto de dizer é que há um ditado que diz que a prática leva à perfeição, mas especialmente nos meus cursos de DNS eu sempre gosto de compartilhar, porque no meu trabalho com a Escola de Reabilitação de Praga era um modelo que se baseava na qualidade de função, em oposição a qualidade de função em vez de quantidade de função. E a quantidade era muito mais fácil para suas avaliações verem se você podia levantar você sabe, 50 quilos versus 40, se você podia fazer 20 repetições versus 10. Isso era fácil. Mas realmente definir e depois melhorar a qualidade dos seus padrões de movimento e a eficiência da sua capacidade de amortecimento, do seu caminhar, do seu movimento, isso era difícil, mas à medida que ficou mais claro o que é e como se sente e como parece, isso é importante. E então eu estava, e então com o passar do tempo, percebi que a prática em si não leva à perfeição, a prática perfeita leva à perfeição. E descobri que essa declaração era de Vince Lombardi, o grande treinador do Green Bay Packers, e para aqueles que são fãs da National Football League, é o troféu dele em seu nome, que é entregue ao vencedor do Super Bowl todos os anos, o troféu Vince Lombardi. E assim a qualidade conta e o caráter conta, e o que é você me mostrou, você me orientou, quando nos conhecemos, acredito que foi no verão de 1993, talvez, ou 94, lá no México, Cancún, em um evento da Federação Mundial, e naquela época eu estava interessado em abrir e começar a Associação de Quiropraxia da Eslováquia, porque eu realmente queria apenas me juntar a ela, mas não havia uma. Então, sim, minha esposa, na época, Jana, sendo eslovaca, dissemos, bem, nós vamos tentar fazer isso e fazer algo pela profissão. E fomos lá e alguns especialmente os presidentes europeus de suas associações, que eram há muito tempo brigões de bar politicamente para conseguir realizar coisas e sobreviver. E em ambientes hostis não foram tão acolhedores, né? Mas nunca vou esquecer de você nos chamar de lado e sentar, e essencialmente você queria apenas nos dar uma chance de nos conhecer e dizer, sabe, quem são vocês e por que considerariam isso. E foi tão gentil
nunca vou esquecer, porque foi tão acolhedor e nos permitiu simplesmente ser nós mesmos. E teria sido muito fácil ficar intimidado. Naquela época, eu tinha um medo profundo de falar em público. Era algo que eu não fazia ideia se algum dia superaria. E eu lembro que me pediram para simplesmente levantar e me apresentar. E eu tinha David Chapman Smith, e eu tinha o presidente da Federação Mundial e esse grupo de pessoas sobre as quais eu tinha lido e admirado. E agora eles queriam que eu me levantasse e falasse sobre por que eu estava lá. E eu ainda estava realmente tentando, e quando descobri que teria que me levantar, eu estava seriamente duvidando por que eu tinha vindo para o México para começar isso. Parecia naquele momento uma ideia extremamente ruim. Mas não, apesar disso, a única maneira de realmente crescermos é saindo da nossa zona de conforto. E eu poderia ter saído muito mais da minha zona de conforto, mas acabei voltando. Fiz cursos de oratória e descobri, sabe o quê? Eu posso fazer isso. E isso, na verdade, se tornou muito agradável. Mas eu acho que isso é parte do motivo pelo qual criamos este Aces Optimists, para entender quais são suas barreiras, quais são suas forças, e como você continua a crescer. Eu vejo isso, por exemplo, à medida que você continua a se desafiar na sua corrida, e você está... Bem, eu vou fazer 67 anos em alguns dias, e acho que você é cerca de uma década mais velho do que eu. Algo assim. E então vemos que não é essa ideia de desafiar a si mesmo e competir. E quando eu digo competir, na vida, às vezes competimos com os outros, mas nossa principal competição, eu acho, é conosco mesmos. E então vejo aqui um corredor que continua a se desafiar. E é apenas, mas para mim é caráter. Isso ajuda a definir o caráter. E, Craig, só um pequeno comentário sobre competir. Esta é realmente uma área muito interessante, porque, dado o que os quiropráticos fazem, e dada a enorme prevalência de distúrbios neuromusculoesqueléticos em todo o mundo, níveis de incapacidade devido a dor nas costas, dor no pescoço, todas essas coisas, há mais do que trabalho suficiente para quiropraxia, fisioterapia, qualquer outra pessoa nessas profissões adjuntas trabalhando nesse campo. Então, para mim, toda essa ideia de competição e preocupação com isso é realmente uma reação exagerada para a profissão. E isso é, na verdade, acho que uma coisa importante pessoalmente também é, em vez de focar demais. Obviamente, você precisa saber sobre a concorrência, mas em vez de se concentrar demais nisso, simplesmente faça o seu trabalho, faça o que você faz, faça bem o que você faz, faça o que você disse que ia fazer. Em outras palavras, execute, seja honesto consigo mesmo. E é isso que conta, em vez de tentar superar ou se preocupar com a oposição ou concorrência. Eu concordo 100%, né? Na verdade, as pessoas podem não acreditar em mim, mas você acabou de me introduzir em um próximo tópico que eu realmente gostaria de discutir com você. E esta é a competição na profissão de saúde, né? Especialmente, por exemplo, entre fisioterapia e a profissão de quiropraxia. E eu gosto de usar como exemplo o homem que considero ser o fisioterapeuta mais famoso da história, que é Robin McKenzie. Então, Robin McKenzie estava na vanguarda, sendo neozelandês, também na vanguarda da Comissão da Nova Zelândia, tentando bloquear os quiropráticos de entrarem no sistema de saúde socializado, sendo com a admissão deles no sistema. A primeira vez que eu ouvi falar foi na American Back Society, quando eu era relativamente novo na prática, nos anos 80, e ele estava em um painel e houve uma pergunta feita a ele: quando é apropriado utilizar um quiroprático? E ele disse muito francamente naquele momento: bem, isso é muito fácil, nunca. Mas com o passar do tempo, ele mudou.
E quando eu digo que ele mudou para o que foi a posição mais extrema que eu já ouvi, uma mudança de 180 graus com o tempo, é algo que eu pessoalmente observei. Ele, conheceu, mas acho que ficou encantado com o Dr. Gary Jacob, que é um amigo em comum nosso, um quiroprático que é brilhante e também uma das pessoas mais engraçadas que já e mais espirituosas que já conheci na minha vida, com certeza. E ele, e assim, com seu charme, com seu intelecto, ele conseguiu realmente se tornar o primeiro quiroprático que era um terapeuta certificado Mackenzie. Significa que ele foi até a Nova Zelândia, ele treinou com Robin e se tornou um dos principais instrutores de Robin, e acho que também uma das pessoas principais com quem ele conversava sobre questões. E com o tempo, ele também continuou a ser instrutor na American Back Society, que era uma sociedade multidisciplinar com quiropráticos, fisioterapeutas, médicos e psicólogos, e todos trabalhávamos juntos com a ideia de ter um trabalho em equipe e focar no paciente, e com isso conheci Robin. Então ele acabou escrevendo, sendo autor de dois capítulos de Mackenzie no meu livro sobre a lombar, que foi publicado em 2006, meu livro sobre síndromes lombares. E assim nos conhecemos em nossas reuniões e reuniões anuais, e então nos tornamos também uma espécie de amigos por correspondência, com e-mails de um lado para o outro. E uma vez, né, eu estava entrando em contato com ele porque... E acho que você pode saber, eu tinha pensado, depois que meu livro estivesse terminado, em obter um diploma de fisioterapia. E apenas para que eu pudesse ser mais um embaixador entre as duas profissões, porque ainda havia tanta animosidade. E eu passei pelos meus estudos com o professor Jandej Levitt, na Escola de Praga, para trabalhar com e me tornar amigo e aprender junto com fisioterapeutas brilhantes, e eu simplesmente, para mim, foi tão decepcionante essa divisão, e pensei que talvez devesse obter um diploma para poder ajudar a superá-la. E fui dissuadido por um fisioterapeuta muito brilhante que disse, sabe, com sua instrução, seu treinamento em quiropraxia e seu treinamento na Escola de Praga já, você não vai aprender nada. Muito verdade. E isso foi Sandy Burkhardt. Então, deixe-me adicionar só um pouco. Sim. Um pouco sobre Robin, que eu também conheci bem. Então, ele lá na comissão de inquérito da Nova Zelândia, no final dos anos 70, ele estava dizendo ele era totalmente contra a quiropraxia. Essa era uma época, é claro, em que o mundo médico não acreditava ou sabia nada sobre problemas biomecânicos. E por um lado, você tinha Robin lidando com sua maneira de corrigir problemas biomecânicos através da postura e algum uso de terapia manual, e você tinha quiropráticos usando seus ajustes, sua manipulação espinhal. 30 anos depois, eu estava dando palestras para Robin em seus programas nos Estados Unidos também. E ele agora nos deixou, é claro, mas na minha biblioteca tenho orgulhosamente uma cópia assinada do seu livro. É instrutivo saber que ele foi tão contestado pelo mundo médico e da fisioterapia quanto pela quiropraxia. Quando ele chegou aos Estados Unidos, ele estava pregando extensão em um mundo que acreditava em flexão, né? E ele era da pequena e velha Nova Zelândia, e ele foi muito criticado até encontrar seus patrocinadores no sul da Califórnia e a qualidade de seu trabalho ser reconhecida. Mas para passar disso para o assunto mais amplo de que estamos falando, competição, durante todo o tempo em que eu estava representando e fazendo parte da profissão quiroprática, eu olharia para o sul da fronteira, para os Estados Unidos, e veria as batalhas legislativas acontecendo, fosse no Texas, ou na Califórnia, ou em qualquer outro lugar, onde os quiropráticos estavam arrecadando dinheiro e fazendo lobby para que os fisioterapeutas não pudessem usar manipulação espinhal.
Eu sabia que no final isso nunca venceria, mas eu não estava nesses mercados locais e política é política. Mas no final isso estava destinado ao fracasso e era apenas uma proteção de território evidente na qual muitos grupos se envolvem. Mas ao mesmo tempo eu estava observando o Reino Unido, a Inglaterra e a Europa. E na Inglaterra você tinha a profissão de fisioterapia, a profissão de quiropraxia, e a osteopatia, que é mais tradicional lá, sem medicina, todos se unindo e dizendo: devemos ser os parceiros lógicos trabalhando juntos, não queremos médicos tentando fazer manipulação espinhal ou qualquer outro tipo de terapia manual. Eles não são treinados para isso, eles não sabem o que estão fazendo. É lógico, com base nas evidências, nas habilidades e na satisfação do paciente, que deveríamos estar trabalhando juntos. Há trabalho mais do que suficiente para todos nós. Em vez de lutar uns contra os outros, Exatamente. trabalhar juntos realmente em um conluio para garantir que a medicina continue fazendo o que faz, em vez de tentar dizer que queremos tudo, incluindo o cuidado de saúde manipulativo. Sim, perfeito. Uma das coisas que uma das últimas notas que Robin me enviou, ele disse: você sabe, você vai encontrar aqueles de ambos os lados do corredor na quiropraxia e na fisioterapia que serão contra qualquer tipo de colaboração. E o que eu digo é: ignore-os. Ele disse: sempre lembre-se disso, que é pelo paciente que existimos. E nunca vou esquecer essa declaração do Robin, e que eu apreciei tanto. E ele também, bem, eu conversei com ele uma vez um pouco sobre você, e ele foi tão elogioso em seus comentários, em seus pensamentos. Ele apenas disse: David é tão brilhante, ele é tão maravilhoso. Nós não começamos bem, mas passamos a realmente nos conhecer e a realmente nos apreciar, e formamos uma amizade muito boa, um relacionamento muito bom. Então, É muito gentil da sua parte dizer isso, mas já chega de falar de mim assim, para terminar com Robin. sim. Em 1997 tivemos a Federação Mundial. Em 1999 tivemos a Conferência da Federação Mundial em Auckland, Nova Zelândia. E tivemos de volta os membros da comissão e muitos dos grandes participantes antes dessa comissão, incluindo Robin. E eu me lembro dele aceitando esse convite, subindo ao palco diante de uma plateia de quiropráticos, falando sobre sua história, mas dizendo que vença o melhor. Veja como evoluiu mesmo naquela época. Muito bom. Então, o que aconteceu agora? Eu sei que você está aposentado da profissão há 10 anos. Você teve algum impacto ou teve algum envolvimento, ou o que você viu com a Federação Mundial e sua sua evolução? Bem, acho que sabiamente me retirei completamente. Tendo sido o rosto da organização por quase 30 anos, era justo e apropriado para o meu sucessor, Richard Brown, que eu saísse completamente do caminho. E francamente, por mais que eu tenha amado minha carreira com quiropraxia, coloquei em espera muitas outras coisas e sou um homem com 8 filhos e 18 netos, diretamente e através do meu segundo casamento, então há muita coisa acontecendo. Eu só acompanhei a WOC de longe, lendo seus relatórios trimestrais. Recentemente estive no último congresso, que acontece a cada 2 anos, e este foi em maio em Copenhague, na Dinamarca. E a razão pela qual fui foi que meu sucessor, Richard Brown, estava se aposentando e um terceiro secretário-geral estava assumindo, um homem chamado Brad Barrow, da África do Sul. E eu queria conhecê-lo, parabenizar Richard, e claro, foi maravilhoso, reencontrei muitos velhos amigos e muitos ex-leitores do meu relatório de quiropraxia, e então eu tive um ótimo momento lá. A Federação tem crescido cada vez mais e eu acho que há várias razões para isso, mas uma é que sempre teve em seu núcleo
o desenvolvimento e apoio à pesquisa, que no mundo da saúde é basicamente publicidade. Quero dizer, é mais do que isso, mas é o equivalente à publicidade no restante do mercado. E se você quer chegar a algum lugar, seja na profissão médica, na profissão quiroprática ou em qualquer outra, é melhor estar fazendo pesquisa e publicando resultados interessantes. Então, a Conferência de Pesquisa Bienal da Federação Mundial é a maior, com mais prémios concedidos internacionalmente em quiropraxia. E isso tem sido importante. A outra coisa é que tem sido um fórum muito bom para resolver, de qualquer forma, as diferenças na profissão. Sabe, isso é algo contínuo que você nunca pode resolver completamente, você tem que gerenciar. Mas a coisa muito boa sobre a liderança no Conselho da Federação Mundial é que não há facção na profissão, não há nação, não há associação, não há interesse especial que tenha controle sobre o Conselho. Há apenas 3 americanos nele e um deles é da ICA, os outros 2 são da ASEA. Depois há o mesmo número de canadenses, há europeus, australianos, sul-africanos. O que você tem é um equilíbrio onde as únicas coisas que avançam são aquelas que são sensatas e decididas por esse conselho. Então isso tem sido muito útil. No momento, claro, a Federação Mundial está naquela fase de transição interessante, onde o terceiro e novo secretário-geral acabou de começar em 1º de julho. Ele realmente veio ao Canadá por alguns dias para me visitar, o que eu apreciei, mostrando um verdadeiro interesse na história da organização, para ajudar a fundamentar seus planos para onde está indo no futuro. Mas para apenas terminar com a World Federation, você mencionou me encontrar no início dos anos 90. Você sabia que naquela época, 92, 93, não havia faculdades de quiropraxia no mundo fora da América do Norte e então uma em cada na Austrália, Inglaterra e África do Sul? Havia 2 quiropráticos no Brasil. Sabe, hoje há 1750 e há 4 escolas. Não havia crescimento no México de jeito nenhum. Agora há 13 escolas, 2 delas escolas estaduais, totalmente financiadas pelo governo. Eu poderia dar a volta ao mundo. O que aconteceu nos anos 90 é que a profissão estava se tornando verdadeiramente internacional. Verdadeiramente internacional, no sentido de que até mesmo as faculdades americanas tiveram que recuar e perceber que algumas das internacionais estavam gerando mais pesquisa de qualidade e mais impulso do que elas próprias. E isso foi algo completamente novo. Então, estar na Federação Mundial naquela época foi fantástico e eu sei que contribui bastante para a profissão, mas tem sido completamente uma situação em que todos ganham. Você pode imaginar eu, um jovem advogado um pouco cansado de litígios com companhias de seguros e corporações, descobrindo a profissão de quiropraxia, oprimido com um grande caso, amadurecendo, crescendo. Meus oponentes seriam o mundo farmacêutico e a profissão médica. Consegue pensar em algo melhor como oportunidade para montar nesse cavalo? E então, durante minha carreira, vi a profissão amadurecer e crescer, passando do ponto em que poderia ter falhado para agora não poder falhar. É apenas uma questão de quão grande ela vai ser. Então, foi maravilhoso fazer parte disso. E este podcast é, em parte, sobre excelência. Acho que, enquanto me preparava para isso, uma das mensagens que eu queria deixar é que, embora claramente haja um lugar para excelência no sentido de estratégia refinada, estratégia inteligente, fazer certo, é muito mais importante simplesmente estabelecer metas razoáveis e alcançá-las.
Sabe, quando você é jovem, pensa que há um mundo brilhante lá fora e como você vai competir. Quando você entra nele, descobre que a maioria das pessoas não faz o que diz que vai fazer. Que há muita incompetência e que se você simplesmente estabelecer metas razoáveis, tiver autodisciplina para cumpri-las, cumprir seus prazos, fazer o que disse que ia fazer, o mundo é sua ostra. E isso pode valer para uma profissão inteira, sabe? Se você diz que vai desenvolver diretrizes clínicas nacionais baseadas em evidências, faça isso, faça direito. O que fizemos no início da década de 1990 nos Estados Unidos e no Canadá. Se você diz que é importante entrar no VA e começar a fazer pesquisas lá e se reunir com colegas médicos e estabelecer residências, defina os objetivos, trabalhe para isso. Construa a equipe, faça isso. E não é tanto uma questão de brilhantismo, mas sim de consistência, e de fazer o trabalho. Bem, eu disse por muito tempo, caráter é a capacidade de continuar após a inspiração inicial ter passado, certo? Sim. Porque é fácil dizer isso quando você tem essa ideia brilhante, mas depois que isso passa, você diz, oh meu Deus, agora o que eu disse, agora o que eu fiz, agora preciso arregaçar as mangas, passar por isso, fazer acontecer. Bem, eu nunca gostei de planejamento estratégico, mas é algo que você meio que tem que passar. E desde o primeiro plano estratégico que participei na preparação, eu tinha uma pequena frase no topo. Todas as ideias brilhantes degeneram em trabalho árduo. Isso foi que eu vou guardar e vou atribuir a você. Eu adoro citações e sou inspirado por grandes citações. E essa é uma citação baseada na realidade e na experiência, muito prática. O que você acha sobre eu sou inspirado pela nossa atual secretária, nossa atual presidente do WFC, que acho que ambos conhecemos bem, a doutora Kendra de Silva. Eu a conheci, acho que a conheci na reunião da Federação Mundial anos atrás, mas então tive a oportunidade de dar uma palestra na África do Sul como orador principal para a associação deles e depois ir lá e ela me convidou para ensinar cursos de DNS que ela ajudou a organizar. Então, ficamos com ela, passamos ótimos momentos com ela e ela realmente me encaminhou pacientes que eram casos muito complexos para os quais voltei à África do Sul para cuidar. Mas eu senti que ela era uma pessoa de caráter tão forte, uma personalidade tão forte, tão maravilhosa e tão humana e acessível para conhecer. E acho que ela tem sido a pessoa perfeita para ser uma líder na profissão. Achei que poderia perguntar um pouco sobre sua experiência com a Kendra. Sim, sabe, Kendra está tendo uma carreira maravilhosa. Ela foi presidente da Associação Sul-Africana 2 vezes. Cerca de 5 a 10 anos antes de eu me aposentar, quando estávamos aumentando a capacidade na Organização Mundial da Saúde em Genebra, Suíça, chegamos muito perto de Kendra e sua família se mudarem para a Suíça e ela assumir um cargo na OMS. Foi assim que pensamos tão bem dela, e isso só não aconteceu por razões orçamentárias, financeiras e administrativas realmente estúpidas dentro da Organização Mundial da Saúde. Eles simplesmente continuavam falhando em tomar decisões dentro do prazo certo, como prometido. E aqui estava Kendra com um marido e com filhos em idade escolar, e ela não podia simplesmente ficar esperando. Então isso falhou. Mas o simples fato de que ela estava pronta para aceitar isso mostra o quanto a considerávamos e quão amplas são suas habilidades. Não há muitos quiropráticos que conseguiriam uma posição de política na Organização Mundial da Saúde. Bem, eu acho que faz todo o sentido. Parece-me que eu me lembro de ter ouvido um pouco dessa história. Eu sabia que ela estava envolvida com os novos diagnósticos do CID-10 a nível internacional, acho que como representante da profissão. E então ela sempre assumiu a liderança, mas você vê muito frequentemente esses tipos de líderes, eles são naturais em sua natureza e
e espontâneos em sua personalidade e seu calor, então, para serem capazes de unir as pessoas. Agora, Craig, falamos muito sobre mim. Eu não sei quanto foi contado sobre sua carreira em podcasts anteriores. Você já falou sobre alguns dos seus trabalhos com esportes? A forma como as pessoas foram levadas de avião pelo país para você, quando tudo mais tinha falhado. Eu não quero mencionar os nomes de golfistas famosos específicos, mas algo lá também. Conte-nos um pouco sobre alguns desses momentos emocionantes. Bem, minha primeira entrada realmente no que eu diria, porque eu sempre fui atlético, sempre gostei de esportes e sempre gostei da competição e da camaradagem disso. Então, quando comecei a praticar, eu estava procurando lidar com lesões esportivas imediatamente. E eu já tinha tido minha cota de lesões, então eu podia definitivamente olhar isso da perspectiva do paciente. Mas então isso aumentou gradualmente com o tempo. Então, minha primeira incursão real nos esportes internacionais foi com a Federação Internacional de Powerlifting eu tinha estado envolvido com a Federação Internacional de Quiropraxia Esportiva, FIX. Eu tinha conhecido o Dr. Tom Hyde muito bem e ele me pediu para me juntar e estar envolvido com levantadores de peso. Eu estava trabalhando com levantadores de peso e powerlifters na minha prática. E esse é um esporte maluco. É lá, sim. Mas você sabe, por causa disso, você sabe, muitas vezes você encontra certos esportes onde as pessoas que são excelentes, o seu desafio não é fazê-las sair para se exercitar, como é com os seus guerreiros de fim de semana normais, por assim dizer, mas sim desacelerá-las e para parar de se machucarem novamente. E isso era verdade lá, desacelerá-los e depois trabalhar na técnica. E isso me deu a oportunidade de trabalhar em eventos mundiais, até mesmo em campeonatos mundiais. E então foi ótimo ver o treinamento, ver a disciplina e lidar com diferentes tipos de lesões com isso. Então foi realmente onde tudo começou. E depois disso me envolvi com o time da Liga Nacional de Hóquei e trabalhei com Tampa Bay Lightning por vários anos. E eu acho que, de muitas maneiras, em relação à profissão, a parte mais importante disso não foi que eu estava envolvido com um time da NHL, foi que eu não era o quiroprático do time. Havia uma quiroprática da equipe em Tampa Bay, logicamente, e ela era uma excelente quiroprática e era diplomada em quiropraxia esportiva. E ela ocupou essa posição por vários anos. Mas eu já tinha feito meu treinamento com a Escola de Reabilitação de Praga e usando suas técnicas e também técnicas de medicina manual da Europa Central. Então, eu estava interessado em postura, marcha e qualidade do movimento. Então, eu tive a oportunidade de ver alguns pacientes em caráter de emergência quando eles estavam aqui. E fui indicado a eles pelo grande Dick Vincent, como você se lembra, o falecido grande Dick Vincent. Sim. O que foi um mentor, outro mentor meu, e também de o Tom Hyde e o Greg Dorr, que é o Dr. Greg Dorr, que também já esteve no meu podcast. Então acabei me envolvendo com eles, consegui resolver condições que outros não tinham visto. Minha primeira entrevista para o meu podcast, que já está disponível para qualquer um assistir, foi com Kevin Weeks, que você conhece, o goleiro, e agora o comentarista da ESPN e da National Hockey League Network. E então ele estava com o Tampa Bay e eles o levaram de avião na época, e ele fala sobre como sentiu que sua carreira estava em perigo por causa de sua lesão nas costas, e ele foi tratado em Toronto e depois de onde ele era, de Scarborough, na área de Toronto, e então eles já tinham passado pelo ortopedista e pelo quiroprático e pelo fisioterapeuta da equipe, o treinador e o massagista. Então, e nada tinha ajudado. E ele estava apenas começando sua primeira temporada, e então eles o enviaram para mim, e ele respondeu muito bem. Eu teria 5 dias para avaliá-los, começar a tratá-los, colocá-los no caminho, chegar a um diagnóstico, e depois enviá-los de volta, voá-los de volta.
E foi uma estratégia muito boa e eficiente, porque você sabe, esses jovens realmente na casa dos 20 anos, mas tão grandes atletas e com grande capacidade, tinham tantas pressões em casa. E assim, o fato de que eles podiam ser levados para longe e deixados apenas para se concentrar em melhorar tranquilamente era muito importante. E isso funcionou bem. E isso também, eu acho, me ajudou no meu futuro ensino. E então eu tive as mesmas oportunidades de trabalhar com a PGA, depois de uma série de palestras na Austrália. Fui apresentado a uma equipe que cuidava de golfistas e era composta por quiropráticos e fisioterapeutas e massoterapeutas. E tínhamos 25 dos melhores golfistas do mundo. E para mim, fui chamado porque minhas palestras tocaram em um ponto sensível e parecia que havia coisas sobre as quais eu estava falando em restauração funcional e do sistema locomotor deles e o treinamento geral e equilíbrio e desempenho, além de técnicas manipulativas e outras técnicas de tecidos moles. Então foi a combinação. E entender agora o que a nossa, naquele ponto em 2013, o que a nossa pesquisa tinha mostrado sobre como o cérebro muda com a dor crônica e como ele pode ser modificado, como ele se mantém adaptável se você usar exercícios corretivos com técnicas manuais. E então essa foi a minha mensagem e isso pôde então ser levado para a Associação Europeia de Golfe, o European Tour, e também o pré-PGA Tour. E, de repente, eu estava no meio de um grupo onde tínhamos 3 dos caras que estavam segurando os títulos. Um estava segurando o título britânico, título do British Open, ganhou o título do US Open e ganhou o The Masters, e todos faziam parte do nosso grupo de 25, todos ao mesmo tempo. E então era esse calibre de atleta, de golfista, que de repente eu tive a oportunidade de trabalhar e ajudar. E eu estava realmente fazendo mais reabilitação individual com eles e também estava ensinando o nosso grupo. Então, eu era meio que o professor do nosso grupo. Sim. Então, todas essas, apenas essas oportunidades vieram para mim por estar aberto, por compartilhar informações, por querer ser o mesmo tipo de companheiro de equipe, profissionalmente que eu era. Quando eu era um companheiro de equipe, quando eu jogava na liga infantil de beisebol, por exemplo, era a mesma coisa que você estava procurando ser parte de algo maior e fazer a sua parte e ser respeitoso e gentil e sair e não construir pontes, não construir barreiras. Sempre senti que a quiropraxia esportiva oferece um modelo maravilhoso para a profissão em geral. E meus últimos anos com a Federação Mundial foram trabalhando de perto com a FIX para tentar ajudá-los, porque apesar de seu pequeno grupo de voluntários dedicados, eles nunca realmente tiveram equipe ou um escritório ou a capacidade de construir e crescer até onde deveriam estar. E a quiropraxia esportiva é tão importante porque, vamos ver se consigo lembrar os motivos. Havia 3 motivos principais que eu sempre costumava dar. Vamos ver se consigo lembrá-los, sabe? Mas uma é que é colaborativo. Em outras palavras, é sobre o paciente, não você. E é melhor aprender isso, ou você não vai a lugar nenhum na quiropraxia esportiva, onde você tem o atleta e seu treinador no centro da roda, e depois raios que se estendem para o quiroprático, o nutricionista, o ortopedista, blá, blá, blá. Então, é colaborativo, o que claramente é vital para o futuro. Em segundo lugar, você precisa ter uma caixa de ferramentas, sabe? Por mais que as pessoas digam, e eu concordo totalmente, que o núcleo da profissão de quiropraxia é e deve sempre ser o ajuste. A grande maioria dos consultórios de quiropraxia deve oferecer bons ajustes. Sim. Mas no modelo de quiropraxia esportiva, para o qual a profissão, em geral, deveria se direcionar cada vez mais, você tem uma caixa de ferramentas maior. Você precisa saber sobre tecidos moles. Você precisa conhecer, ter todas essas outras coisas que podem se adaptar.
Sabemos que em um nível de elite, onde você está em, digamos, uma equipe nas Olimpíadas, você pode estar apenas ajustando. Mas para todo o seu trabalho em equipe, tudo o que te leva até lá, você precisa ser capaz de oferecer um serviço muito mais completo do que isso. Então, em interdisciplinar, há uma ampla caixa de ferramentas. E vamos ver. Não consigo lembrar lá. Sim. A outra é que no mundo moderno os atletas são realmente seus heróis, suas estrelas. Então, o tipo de pessoas de que você está falando, jogadores da NHL, da NFL, todos eles têm suas pessoas agora também, mas nas últimas Olimpíadas tivemos equipes de quiropráticos lá. Os atletas têm insistido para que eles venham e a organização que Kent Greenawalt lidera sobre, você sabe, boa publicidade para a quiropraxia. Se você olhar o que eles fazem, uma grande porcentagem disso são atletas proeminentes. Então, você sabe, essa é outra razão para quiropráticos estarem cada vez mais nesse campo também. Absolutamente. Bem, David, chegamos ao fim do nosso tempo e eu simplesmente não posso te agradecer o suficiente como meu amigo de longa data, como meu mentor, como alguém a quem sempre admirei e continuo a admirar. Obrigado por dedicar seu tempo para compartilhar informações comigo e com o nosso público. E eu só desejo a você tudo de bom e estarei em contato, porque nós não conversamos pessoalmente há muito tempo. Então eu entrarei em contato com você em um futuro próximo, para tentar colocar a conversa em dia. Bem, muito obrigado, Craig. Foi um prazer. E para qualquer pessoa que estiver assistindo a isso no devido tempo e que seja membro da profissão quiroprática, você não me conhece, você não precisa que eu lhe diga, mas eu vou. Você fez a escolha certa. Que grande profissão é essa? E faça a sua parte para fazê-la crescer. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado, Davi. Obrigado por assistir a este episódio do The Aces Optimist Show. Nos vemos no próximo.